Não faz muitos dias eu conheci o Antônio. O Antônio, pai de família, tem 2 filhos, casado, jovem, um jovem pai de família. Ele, após algum tempo que nós conversamos, ele me disse que a maior necessidade dele seria de um amigo. Ele me contou que, embora more numa cidade grande como São Paulo, todos os dias pegue transporte público, sempre com muita gente dentro do trem, dentro do ônibus, dentro do metrô, ele sempre se sente muito sozinho. Embora quando ele está em casa, muitas vezes a esposa está em casa, às vezes os filhos estão em casa, ele sempre se sente muito sozinho. A solidão é um problema humano. Nós humanos nos sentimos muitas vezes sozinhos, muitas vezes abandonados, muitas vezes o que nós mais desejamos é uma companhia. E algumas pessoas, elas têm a facilidade de se isolarem, de optarem por estar e por serem sozinhas, a despeito de estarem rodeadas por tantas pessoas. O Antônio, ele me disse que ele ia à igreja junto com a família, uma vez por semana somente, e indo à igreja, ainda assim ele se sentia muito sozinho. Ele tinha a impressão de que quando ele entrava na igreja, as pessoas na igreja o olhavam assim com certa indiferença. É só mais um irmão que chegou aí. Não sentia que recebia a mesma atenção que o pastor, não sentia que recebia a mesma atenção que os líderes da igreja. E isso, segundo ele, fazia muito mal para ele. Ele foi se cansando dessa situação, de estar sempre se sentindo muito só. E ao me falar sobre isso, ele estava dizendo da necessidade que ele sentia de encontrar amigos, amigos de verdade. Talvez você esteja pensando assim, como pode se sentir só alguém que é casado, alguém que tem filhos? A gente sabe que cada tipo de pessoa nos proporciona um tipo diferente de companhia. A companhia da esposa não é a mesma companhia que um amigo pode proporcionar. A companhia do filho não é a mesma companhia dos pais. Nós todos, para complicar ainda um pouco mais a situação, temos relatos e histórias de perdas. Muitos de nós perdemos nossos pais, perdemos nossos irmãos, perdemos tantas perdas, né? Tantas pessoas que nós perdemos ao longo da nossa jornada. Outros de nós nunca tiveram. Eu estava almoçando ainda essa semana com alguém que me disse assim: o que eu mais queria ter no mundo era um irmão para poder brigar com ele. Eu não sei o que é ter um irmão, eu fui criado completamente sozinho. E como eu gostaria de ter um irmão para poder dividir as minhas alegrias e tristezas. E você? Você também se sente sozinho? A despeito de estar num mundo com tantos habitantes, você se sente só? Não tem ninguém para compartilhar as suas histórias, suas alegrias e suas tristezas? E quando você tenta fazer alguma coisa nessa direção, você sente que você não consegue, você fracassa e você permanece sem amigos? Eu gostaria de ler com você um verso da palavra de Deus, que eu gosto muito, é o Salmo 16, versículo 1, que fala assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Eu queria perguntar para você se você já parou para pensar na possibilidade de fazer de Deus o seu grande amigo. Você já parou para pensar na possibilidade de fazer de Deus aquele que está sempre contigo? Contar a Ele as suas necessidades, as suas alegrias, os seus medos, apresentar a Ele as suas dificuldades, andar com Ele todos os dias da sua vida e desenvolver um relacionamento real, sincero. Esse eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar a alguém que se sente só. Faça de Deus o seu refúgio. Você nunca vai estar só se você tiver Deus ao seu lado. Você nunca vai estar só se Deus for contigo. Não se permita viver uma vida reclamando de solidão com a presença de Deus a um instante de você, a uma piscadela de olhos. Você pode simplesmente chamá-lo para se fazer presente na sua vida. Agora eu tenho mais um conselho para te dar. Às vezes, queridos, nós não temos amigos pelo simples fato de que nós não estamos sendo amigos. De quem você tem sido amigo?
A quem você tem dedicado o seu tempo, a sua energia? Tem feito isso por alguém? Eu vi certa vez um relato de um homem pobre que morava na periferia da Espanha. Ele morava em Madrid, num barraco de madeira, e era um lugar onde tinha muitos imigrantes e era um lugar muito pobre. A esposa tinha acabado de dar à luz, o bebê teve alta, a esposa não teve alta porque ela teve uma infecção, ficou internada no hospital. E em uma das noites em que ele estava sozinho com os seus 2 filhos em casa, o filhinho recém-nascido chorava muito e ele sabia que o bebê estava alimentado, ele sabia que o bebê estava trocado, e era uma noite muito fria, muito chuvosa, e em meio àquela circunstância toda ele percebeu que ele precisava ir em busca de um médico. Ele até encontrou um médico, mas o médico disse para ele: olha, como é num lugar perigoso, para eu ir até lá com você, eu vou cobrar o dobro do valor. Ele não tinha esse valor para dar ao médico, e ele não teve nada que ele pudesse fazer, teve que voltar para casa, tentar abaixar a febre do filho com compressas de água fria. Tinha algum remédio que ele usou ali também, e só no dia seguinte ele conseguiu levar o bebê até o hospital. Ele disse que durante aquela madrugada em que ele não dormiu, ficou ali vigiando ao lado do filho, ele sentiu a pessoa assim completamente sozinha, e era um homem não cristão, era um homem não temente a Deus. E ele disse que o desejo dele no final daquele dia todo era o desejo de tirar a sua própria vida, de colocar um fim à sua dor. E ele foi ao hospital na manhã seguinte, o filho ficou bem, logo a esposa teve alta, voltou com a esposa para casa, continuaram cuidando dos 2 filhinhos, e até que ele percebeu que a forma como ele estava vivendo não era uma forma sábia. Ele estava vivendo a vida dele só para ele também. Ele corria atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas não tinha tempo para olhar para os lados, não tinha tempo de se importar com ninguém, e era exatamente por isso que ninguém se importava com ele. Sabe, você quer muito ter amigos, mas você nunca terá amigos se você não for amigo primeiro. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Te dê a capacidade de buscar amigos, boas influências para a sua vida, sendo um bom amigo também. Mas não se esqueça, o maior e o melhor de todos os amigos é o Senhor. E Ele está ao alcance de uma oração. Posso orar com você? Maravilhoso Deus, nas tuas mãos nos entregamos e pedimos ao Senhor: não permita que passemos a nossa vida neste mundo nos sentindo sozinhos. Que a solidão não bata a nossa porta. Mas se porventura ela já bateu, Senhor, se porventura já nos sentimos assim, dá, Senhor, a cada um de nós condições e capacidade de sermos amigos, de nos preocuparmos com os outros, de abençoarmos a vida dos outros, e assim a nossa vida será mais abençoada também. Essas bênçãos te pedimos e já agradecemos as mesmas em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Um forte abraço, Deus abençoe muito a sua vida, se inscreva no canal, me ajude compartilhando esse vídeo simples e curto, ele com certeza abençoará a vida de outras pessoas. Um forte abraço.